Sharapudin Magomedov, ou Shara Bullett, como ele também é conhecido, é um personagem bastante inusitado, seja pela sua aparência que se destaca, seja pelo fato de ter um problema na visão, uma visão comprometida em um dos seus olhos, ou até o estilo dele, que é bem diferente dos seus conterrâneos. Apesar disso, no entanto, muita gente não sabe de onde veio o pirata do UFC. E é justamente isso que vai chegar ao documento queixo de hoje. Sharapudin Magomedovich Magomedov nasceu no dia 16 de maio de 1994 em Mahaskala, capital e principal cidade do Daguestão, na Rússia. Ele cresceu na pequena Buynaksk, cidade de 60 mil habitantes que fica ao sul de Mahaskala. Mas apesar disso, nas palavras do próprio lutador, sua casa é uma só. O vilarejo de Gunib, um assentamento com pouco mais de 2 mil habitantes nas montanhas do Cáucaso. É de Gunib que vem a família de Shara e também uma das figuras históricas mais importantes e que inspiraram o atleta, Iman Shamil. Rápido parênteses aqui para fazer um apanhado sobre essa figura histórica que volta e meia é mencionada pelo Shara como um dos seus ídolos, porque eu acho que ajuda a gente a entender um pouco o cara também. O Iman Shamil foi um líder político, militar e religioso do Cáucaso no século XVIII. Ele nasceu no século XVII e cresceu sob forte tensão na região, disputada por russos, otomanos e persas. Quando o Império Russo consolidou seu domínio, o Shamil foi um dos principais líderes da resistência contra o domínio imperial. Bastante respeitado até pelos inimigos, o Iman Shamil, apesar de não ter obtido sucesso na sua empreitada contra o czar Alexandre II, tornou-se figura central na construção da identidade do povo do Cáucaso. A título de curiosidade, os outros dois heróis citados por Shara sempre são o almirante otomano Khazir Reis, também conhecido como Pirata Barbarossa, e Saladino, sultão do Egito e da Síria, figura muito importante na Terceira Cruzada lá no século XII. Voltando ao pirata e não o Barbarossa, o Shara, na infância dele, no final dos anos 80, ele tinha uma grande paixão esportiva, mas não é aquela que você está pensando provavelmente. O jovem Sharapudin só queria saber de assistir e praticar futebol. E ele não era perna de pau não. Segundo o site russo Fight.ru, Shara, que gostava de jogar de atacante, mas cujo técnico na infância preferia escalar no gol, chegou a ser acompanhado de perto por scouts da seleção russa de futebol nas categorias de base. Mas apesar de ainda estar em outra modalidade, a prática dos esportes de combate começava ali a despontar na vida do jovem Magomedov, mesmo que de forma não oficial e sem treinamento. É aquela velha história, né? O garoto se metia em confusão demais, a família resolve colocar ele para treinar artes marciais para aprender a se defender e ter mais disciplina, e até aí não tem novidade nenhuma. A grande diferença fica por conta do caminho escolhido pelo jovem Shara. Porque se essa mesma história tivesse acontecido com outras 100 crianças do Daguestão, em 99 casos, o garoto ia parar numa academia para treinar wrestling, combate sambo, ou na maioria dos casos, os dois juntos. Mas o Shara, a exceção, confirma a regra, e aos 12 anos começou a treinar boxe. Seu técnico de futebol então deu um ultimato, ele não poderia mais dividir o seu tempo entre os gramados e os ringues, e ele ia ter que tomar uma decisão. O garoto, então, escolheu a nobre arte. Do boxe, ele migrou para o kickboxing e em 2010 mudou-se para Moscou para estudar. E aí que deu início à sua trajetória no Muay Thai. Só que as coisas não foram fáceis assim. Quebrado e sem condições de bancar os seus treinos, o Shara passou a se aproveitar daquela política de aula grátis que as academias têm para os novatos. Dessa forma, ele ficava se inscrevendo em novas academias para treinar pela primeira vez sem pagar. Ele chegou até a firmar um pouco em uma academia que pertencia ao ex-desafiante aos pesos moscas do UFC, Ali Bagaltinov. Só que ele foi cortado depois de 2 meses porque nunca pagou mensalidade. A essa altura, o adolescente Shara já tinha ganhado competições regionais e até mesmo nacionais, tanto no boxe quanto no Muay Thai. Mas faltava uma direção clara, uma forma de se bancar. E apesar de estar em um dos países com um do circuito de esporte de combate mais ativo do planeta, o Shara Bullett, outra vez, escolheu o caminho mais não ortodoxo. Shara foi para a China, onde ele lutou kickboxing, foi para a Tailândia, onde lutou Muay Thai, e daí a sua carreira acabou migrando para o lado do MMA. Mas eu sei que a pergunta que todo mundo se faz mesmo é: e esse olho do cara? Qual que é a história por trás disso? É um negócio congênito? Ele nasceu com isso? Ou foi adquirido ao longo da vida? Deixa eu contar pra você o que a gente sabe dessa história. Em 2016, durante uma competição em Moscou, Shara sofreu, segundo ele próprio, um descolamento de retina no olho direito. A equipe médica do evento avaliou o atleta ainda no local e o liberou, dizendo apenas para que ele prestasse atenção dali em diante. Mesmo com uma avaliação bastante superficial e recomendações não só básicas, como até insuficientes, o Shara conseguiu descumprir as orientações e simplesmente seguiu em frente com sua vida normalmente. Falta de cuidado, novos traumas na região, pois lembre-se, ele continuava treinando e lutando normalmente, e essa situação chegou num ponto insustentável.
Quando já não havia mais a menor possibilidade de ignorar, ele finalmente foi buscar atenção médica e o estrago já havia sido feito. Ao todo, foram 8 cirurgias e 1 ano e meio de inatividade, e ainda assim só foi possível salvar o olho. A visão ficaria para sempre comprometida. Em entrevista ao sportexpress.ru, o Chara contou que enxerga apenas vultos e silhuetas com o olho direito. Nada além disso. E em meio a esse processo todo, teve início dele a carreira no MMA. E se você olhar com atenção, dá para ir identificando esses momentos. Primeiro, é que a aparência do olho direito dele vai deteriorando muito à medida que o tempo vai passando. Além disso, tem um buraco no cartel profissional dele entre 2019 e 2021, sem luta alguma. E ainda assim, quando voltou, o Chara competiu em um evento russo chamado Nashedelo, que faz lutas de MMA com regras adaptadas e que, portanto, não contam para o cartel profissional nos principais sites, como Tapology, Sherdog e MixedMartialArts.com. Ao todo, foram 5 lutas e 5 vitórias nesse evento. Ou seja, na verdade, o Chara tem 20 lutas de MMA, 15 que contam no seu cartel e 5 que são fora das regras unificadas. E de novo, só para variar, o caminho percorrido por ele é o mais inesperado, o mais inusitado possível. Afinal de contas, após passar por um problema tão grave quanto esse, logo no início da sua carreira, era de se esperar que o Chara fosse arrumar um trabalho. Ele, aliás, é analista de negócios, tem diploma superior. Ele podia manter o esporte como hobby apenas. Que nada. Aí é que o russo dobrou a aposta. Ele ia pra Tailândia sem saber como voltava, viajava pra China contando que ia ganhar a luta para poder pagar o retorno com o dinheiro da bolsa. Em uma vez dessas, ele chegou até a deixar um dos seus troféus como garantia para cobrir o custo do aluguel que ele não dava conta de pagar. Exemplo para mostrar que era possível e que ele tinha que tentar mesmo, ele tinha. Era o Michael Bisping. Você deve saber, o Michael Bisping, hoje comentarista do UFC, foi campeão dos pesos médios após perder um dos olhos depois de sofrer um nocaute diante do Vitor Belfort. Ao site MMA Mania, o Chara disse o seguinte depois de finalmente conhecer o Bisping em Abu Dhabi. O Bisping sempre foi uma grande motivação para mim, alguém que já trilhou esse caminho e que foi bem sucedido. É muito mais fácil para mim seguir esse exemplo do que caminhar no escuro. Ele mostrou que tudo é possível. O que importa mesmo é manter a guarda alta e sempre avançar, sempre correr atrás dos seus sonhos. Todos os meus adversários tentaram tirar vantagem disso quando me enfrentaram e ninguém nunca deu conta. Mas se tem história de inspiração, também tem polêmica, controvérsia. Depois de início de carreira avassalador e performances convincentes na Rússia, Chara Magomedov finalmente chamou a atenção do UFC e foi contratado pela maior organização de MMA do planeta. Antes mesmo que ele pudesse fazer sua estreia, no entanto, ele já estava nas manchetes e não era nem pelo esporte, nem pela condição da sua visão. O lutador se envolveu em uma briga em um shopping no Daguestão, após se incomodar com um homem que estava na sua frente e fez demonstrações públicas de afeto com a sua namorada. Ele estava beijando a namorada numa escada rolante. Os dois acabaram fazendo uma visita à polícia depois do episódio e o Chara se justificou, dizendo que o afeto em público no Daguestão não é bem visto por questões religiosas. Ele disse também que tentou conversar com o sujeito, que não funcionou muito, a porrada estancou, mas que apesar de tudo, ele se arrepende dos últimos golpes desferidos, os quais ele próprio classificou como desnecessários. Por fim, claro, a maior controvérsia envolvendo o nome do Chara é justamente a sua aparente impossibilidade de lutar nos Estados Unidos, devido à situação do seu olho direito. Até hoje, ele só lutou no Oriente Médio e sequer chegou a ser cogitado nos cards da América. Muita gente diz que o UFC pode tentar dar um jeitinho, mas a prática de tentar contornar regulamentações com as comissões atléticas costuma ter consequências ruins para o atleta e principalmente para a organização. Depois de construir uma trajetória tão improvável e tão cheia de caminhos alternativos, seria um final apoteótico se as regras mudassem para se adaptar ao russo e não o contrário. Mas claro, se isso não acontecer e as vitórias continuarem a vir, como estão vindo nesse momento, o pirata não vai deixar de perseguir o ouro. Ele só vai fazer isso em outras águas. E essa é a história de Sharapudin Magomedov, o Chara Bullet, até o momento da gravação desse vídeo, invicto no MMA, uma das grandes promessas do UFC, que vem fazendo muitas lutas aqui na região, no Oriente Médio. Essa edição do documento queixo acabou saindo um pouco fora de ordem. Ela deveria ter sido a última, mas com a eleição do Donald Trump a gente acabou fazendo um reajuste no calendário e aí agora ela tá saindo, espero que vocês me perdoem, eu tinha até prometido no podcast antes que esse quadro estava para sair na sexta-feira e aí acabou rolando a eleição no meio, enfim, vocês entendem como é que funcionam as coisas, mas tá aqui entregue, tá pago. Esse é o último documento queixo de 2020.
2024, pelo menos até segunda ordem. Vai que o patrão pede a gente para poder ampliar aí o catálogo e a gente produz mais alguma coisa até o fim. Mas, de toda forma, já quero aproveitar para desejar para você que acompanhou o quadro ao longo desse ano um Feliz Natal, um próspero ano novo, e a gente se vê em 2025 ou talvez um pouco antes aí no Documento Queixo, beleza? Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todos os episódios do quadro para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!